Bom dia, manhã de 6 de abril, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 827. Estamos falando de dificuldades no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, lemos: estabelece que os filhos não serão mortos pelos pecados de seus pais. No entanto, em 2 Samuel 12, 15 a 18, mostra-nos que a criança que nasceu em consequência do adultério de Davi e Betseba morreu por causa desse pecado. Depois, em 2 Samuel, capítulo 21, verso 5 ao 9, os 7 netos de Saul foram sentenciados à morte por causa do pecado do avô, para que cessasse a fome de 3 anos. Como podemos conciliar essas passagens? Vamos à solução dessa dificuldade. Deuteronômio 24:16 estabelece um princípio genérico, pelo qual as cortes e os governos humanos não devem imputar a filhos ou a netos a culpa de seus pais ou avós, se aqueles não se envolverem culposamente no crime cometido. Ensina-se claramente nas Escrituras que cada pessoa é responsável diretamente perante Deus. Se alguém for culpado pessoalmente de descrença ou de perversidade e não se arrepender e não confiar na misericórdia de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, tal pessoa morrerá em seu próprio pecado, jamais por causa da transgressão do seu pai. Todavia, se o filho for reto, um verdadeiro crente, será justificado perante Deus. No entanto, ninguém é justificado com base na retidão de seu pai, e se o próprio filho rejeitou a graça de Deus. Podemos ver isso em Jeremias 31, 29 a 30, Ezequiel 18, verso 1 ao 20. Em pelo menos uma ocasião, menciona-se que na história de Judá, após o assassinato do rei Joás, seu filho Amazias puniu apenas os assassinos e poupou seus descendentes. Segundo Reis 14, verso 6. Embora esse princípio legal de tratar cada pessoa de acordo com as suas obras esteja firmemente estabelecido nas Escrituras, essa nos ensina também que Deus retém para si mesmo a responsabilidade do julgamento último no que diz respeito à pena capital. No caso da criança gerada por Davi e Betseba, estando ele casado com Urias, a perda do bebê, nesse exemplo específico do Antigo Testamento, foi um julgamento divino sobre os pais culpados de um pecado ignominoso, que na verdade exigia pena de morte, segundo Levítico 20, verso 10. Não sugere de modo algum que a criança sofreu punição pelo pecado de seus pais, mas que esses estavam sendo castigados mediante a morte da criança. No caso dos netos de Saul, não se trata de crime comum. O caso era uma culpa nacional que afetava Israel inteiro. Não temos informação a respeito da época, nem das circunstâncias do massacre dos gibeonitas, mas sabemos que se tratou de uma grave quebra de aliança celebrada com esse povo nos longínquos dias de Josué, em nome de Yahvé. Josué, capítulo 9, verso 3 ao 15. A nação toda estava compromissada nesse juramento perpetuamente, ainda que houvesse sido celebrado mediante argumentos falsos. Portanto, quando Saul, sendo chefe do governo israelita, cometeu essa atrocidade contra os inocentes gibeonitas,
Deus cuidou que essa violação de aliança não ficasse impune. O Senhor enviou uma praga que dizimou a população de Israel até que satisfazesse a exigência da justiça. Deus demorou a enviar o castigo de modo que redundasse no menor prejuízo possível à segurança da nação, isto é, até que os povos vizinhos tivessem sido derrotados e subjugados sobre o reino de Davi. Entretanto, a elevada taxa de mortalidade resultante da fome levou Davi a perguntar ao Senhor a razão daquela calamidade. Veio-lhe a resposta de Deus: há culpa de sangue sobre Esaú e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas, segundo Samuel 21, verso 1. O próprio rei e seus filhos já haviam caído no campo de batalha, mortos pelos filisteus, nos combates do monte Gilboa. Entretanto, ainda não se pagara o total de sua dívida, isso é, de sua culpa. Essa vingança precisava ser efetuada contra 7 descendentes desse monarca, visto que era um número que simbolizava o trabalho perfeito de Deus. Era preciso que Israel aprendesse, mediante uma lição objetiva e solene, que suas alianças com nações estrangeiras, celebradas no nome do Senhor, deveriam ser acatadas a todo custo. Então, sob circunstâncias especiais, a regra geral pelo qual dos filhos são salvaguardos, não recebendo a punição pelos pecados de seus pais, estava sujeita a exceções no que concernia a administração da justiça. Em cada um desses casos, seria justo concluir que os filhos envolvidos tivessem tido permissão para viver vidas normais quanto ao número de anos, teriam escolhido seguir o mau exemplo de seus antepassados iníquos, o que teria ocasionado mais sofrimento e tristeza para terceiros. No entanto, só Deus sabe disso com absoluta certeza, porque só Ele conhece o potencial de cada pessoa. Se um homem deliberasse infligir tal penalidade sem a permissão expressa do Senhor, como no caso de Josué e a população de Jericó, ele estaria praticando grave injustiça pela sua presunção. Bom, espero que com isso você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.